Olá, estudantes da primeira série, como que vocês estão? Na aula, aqui nesta aula de hoje, eu sou o professor Eduardo, né? Tem que se apresentar, né, pessoal? Pra vocês saberem quem que é esse doido que tá falando, né? É o professor Eduardo de História. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre um pouco da cultura medieval através, pessoal, dos cinemas. Olha que bacana, tá? Então vamos ver qual é o objetivo da nossa aula de hoje, né? A gente vai compreender de que forma o cinema buscou representar a Idade Média e o seu papel na construção do imaginário contemporâneo, ou seja, do nosso imaginário, né, do meu, do seu, né, imaginário, deste período. Como que o cinema, os filmes, até mesmo as séries, né, atuais, elas ajudam a gente a imaginar a Idade Média, como que se construiu o imaginário através desses filmes e dessas séries atuais, né? E analisar a representação das mulheres em tais produções. Como que as mulheres são representadas nos filmes que buscam retratar a Idade Média, já que a gente viu um pouco sobre o papel da mulher na Idade Média também. Como será que elas são retratadas nesses filmes, nessas séries, né? E aqui umas perguntinhas, pessoal. Você já assistiu algum filme que retrate o período medieval? Você lembra de algum filme que retrate esse período, né? E além de filmes, quais outras produções você conhece que retrate esta época da história? Pode ser livro, talvez um livro, ou um seriado, né? Uma série, né? Você conhece? Você já viu, né? Então, pessoal, a gente tem vários filmes que fazem alusão a elementos da Idade Média. Um que vocês podem conhecer, né, são filmes fantasiosos, né, e até uma animação muito conhecida, que é do Shrek, né, que ele faz alusão ao período medieval, ali com princesas, com reinos e tudo mais. Tem certas alusões e elementos que a gente pode, né, até a vestimenta, caracterizar ao período medieval, certo? E também Senhor dos Anéis, né, também a gente tem vários elementos ali que são tomados ali daquele período medieval, certo? E filmes que tratam de eventos, personagens e figuras históricas. Então a gente tem filmes que são totalmente fantasiosos, que tem alguns elementinhos ali sobre a Idade Medieval, e a gente tem alguns filmes também que eles vão trazer personagens históricos, certo? Então filmes como vai trazer a Joana d'Arc, certo? Ou lendárias, ou personagens de lendas, como a lenda, o Rei Arthur, né? A questão do Robin Hood, né? Em que se passa numa época medieval, mas retrata alguma lenda ou coisa parecida, certo, pessoal? Então a gente tem vários tipos de filmes ali que buscam retratar a Idade Média, cada um ali no seu contexto, né? Na sua forma de produção, né? E além de filmes, a gente pode ter séries, jogos de videogames também muito interessantes, né? Entre outros elementos, né? Outras produções que buscam retratar a Idade Média. Aqui a gente tem o filme, pessoal, que é O Nome da Rosa, né? Esse filme, ele é inspirado, né, na obra do célebre Umberto Eco, né? Um estudioso medievalista também, né? E é um clássico sobre a Idade Média, né? E ele foi adaptado, pessoal, olha que legal, recentemente a uma série da Netflix, né? Fica aí uma indicação para vocês que têm Netflix acompanhar então esta série, né? E qual que é o motivo, será, que faz com que filmes que retratam a Idade Média mexa tanto com o nosso imaginário e faça tanto sucesso, né? Qual será o motivo que faz com que a gente consiga ter tanta produção e se atraia tanto as produções ali, como as produções de Umberto Eco sobre a Idade Média, né? E além de filmes, pessoal, como eu mencionei, a gente tem muitas séries famosas, atuais, que buscam retratar ali períodos da Idade Média, certo? Um exemplo é a série Vikings, né? A série Vikings, ela retrata ali o período em que esse povo bárbaro ali, ele após ali invadir o Império Romano, as convivências ali deste povo chamado bárbaro ali pelos romanos, na entrada do medievo, né? Então é uma série muito interessante. E Game of Thrones, ela vive num reino ali que não existe na prática e num tempo, mas obviamente a gente consegue ver vários elementos de Game of Thrones
que trazem ali uma releitura sobre a Idade Média. Lembrando, né, pessoal, na Idade Média não tem dragão, em Game of Thrones tem, né? Mas, obviamente, a gente tem muita questão da fantasia envolvida em algumas séries, né? Vikings, nem tanto, né? É uma série mais que busca retratar um povo que realmente existiu. E Game of Thrones traz mais da fantasia sobre esse período da Idade Média. Beleza? Entenderam a diferença? Né? E vocês conseguem identificar, pessoal, nessas séries, né, algum elemento sobre a Idade Média? Né? Dá pra gente identificar sim, né? E a gente tem, por exemplo, os filmes que a gente considera históricos. Como assim filmes históricos? São filmes que buscam retratar, né? Tratam de histórias de reis, batalhas ou personagens importantes da Idade Média, né? E ao nos depararmos com filmes sobre a vida de Joana d'Arc, por exemplo, a gente vai ter várias produções. Isso é muito interessante a gente ver, pessoal. Olha a lista de produção que a gente tem, né? E a lista continua. E cada produção, a gente tem diferenças, né, sobre a história da Joana d'Arc. Isso mostra uma alteridade no olhar das pessoas sobre um passado. Olha que interessante, né? E quando assistimos tais filmes, pessoal, muitas vezes esses filmes eles vão nos dizer mais da época em que ele é produzido do que propriamente do conteúdo. Então, dependendo do filme que você assistir da Joana d'Arc, né, e o último é de 2019, vai trazer elementos diferentes e visões diferentes sobre a Joana d'Arc que possibilita a gente entender o que acontecia lá naquele ano. Por exemplo, a gente tem filme de 1900, a gente tem filme de 1948, né, da Joana d'Arc. E a construção desse imaginário, então, pessoal, né, a gente tem fortemente nestes filmes a questão de grandes castelos, cavaleiros, né, armaduras resplandecentes, princesas a serem salvas muitas vezes, né, cavaleiros templários, cruzadas, inquisição e também muito forte um elemento, pessoal, até dá pra gente comparar com o papel da mulher, posteriormente, que é as bruxas nesses filmes. Geralmente a gente tem muito filme em que retratam bruxas, certo? E além disso, a gente tem também, né, esses filmes que a gente considera como que retratam ali personagens-chave deste período medieval. Seja rei ou algum outro personagem, como a gente tem Joana d'Arc, Robin Hood, né, o mito arturiano também do rei Arthur, tá bom? E a gente tem uma forte influência do movimento romântico do século XIX no cinema atual. A questão de você romantizar, de você dar foco ao personagem, de ter um herói. Isso vem lá do movimento romântico do século XIX. Isso acaba mudando a visão também, pessoal, sobre a Idade Média. Você foca no herói, você foca em um personagem, você foca no indivíduo, você romantiza aquela trama, certo? Até a questão da relação do amor cavalheiro, do amor cortês, tá? Então você acaba romantizando essas questões, né? E aqui a gente tem a capa do filme Coração de Cavaleiro também, que é um dos exemplos aí de filmes que a gente tem que buscam retratar a Idade Média, que tem essa presença de castelo, cavaleiros e armaduras, tá, pessoal? E na maioria dos filmes a gente tem uma mera referência à sociedade medieval. É algo muito estereotipado, tá, pessoal? Não é algo aprofundado, não se busca um aprofundamento. Isso por questão até comercial, né, pessoal? A questão de você trazer a fantasia para o cinema e tudo mais, isso atrai público, principalmente o público jovem, né? Então é mais uma questão comercial. A gente sempre tem que lembrar, quando assiste um filme, que esse filme ele foi produzido com um intuito para aquele tempo, assimilando discursos da época em que ele foi produzido para repassar aqueles discursos, né? Então ele vai trazer muito traços modernos em geral, né? E também a gente tem a questão da fantasia nesses filmes medievais muito presente, mago, dragão, bruxa, né, monstro e outras representações ali que cria-se um imaginário sobre a Idade Média dessa época meio que fantasiosa, né, pessoal? Então vamos para a nossa primeira atividade da aula de hoje. Dos filmes medievais em que já assistiu, quais elementos você recorda ser mais presente? Então que elemento você lembra assim que você fala, ó, aquele filme é medieval porque eu vi isso? Vou dar um tempinho para vocês e já voltamos.
E aí, pessoal, vamos responder então? Obviamente que aqui a gente tem uma resposta pessoal, né? Uma pergunta pessoal e vocês vão responder aí de acordo com a experiência de vocês, né? E quais que são os elementos que mais se destacam, né? A gente tem, provavelmente, talvez, elementos próximos ao que vocês colocaram, né? Que são as batalhas medievais, geralmente filmes com guerra, que envolvem guerra, batalha de cavaleiro, né? A reação dos príncipes, a relação dos príncipes e princesas, certo? A vida nos castelos, além do miticismo sobre a Idade Média, essa construção que a gente tem sobre a Idade Média, que tinha dragão, que tinha mago, né? Por exemplo, Game of Thrones, que tem dragão, tem magia, né? Bruxas e entre outros, né? A questão dos feitiços, né, pessoal? Isso é muito presente em várias produções sobre a Idade Média. E a mulher, pessoal? Como que a mulher ela é representada no cinema ou em produções? A gente tem algumas peculiaridades, né, na questão do papel da mulher, na representação da mulher. E a gente tem certas alternâncias também, dependendo de produção para produção, obviamente, né? Mas um dos estereótipos mais comuns, né, não é o único estereótipo, a gente tem outros estereótipos também, mas um dos mais comuns, visto em filmes, é da imagem da mulher como bruxa ou feiticeira, né? A gente tem várias produções ali que vão retratar a mulher sendo a bruxa, né, pessoal? E um exemplo disso é o filme Caça às Bruxas, de 2001. Aqui, né, é um filme do Nicolas Cage, né, como ator principal, em que vai caçar as bruxas medievais e tudo mais, né? E essa representação da mulher como bruxa, ela é muito peculiar e ela vem desde a Idade Média, né? Aí a gente pode entrar até num contexto do imaginário, no próprio imaginário medieval, né? Relacionando a mulher, pessoal, ao pecado. A mulher, por conta de Eva, é a tentação do mundo, né? A mulher é a pecadora por conta da Eva que comeu o fruto, né? Isso era um imaginário também que se tinha na Idade Média. Isso acaba se perpetuando ao longo do tempo e chegando aqui nos filmes atuais, né? Em que a gente coloca sempre a mulher como bruxa. É raro você ver um homem bruxo, né? A gente tem alguns contextos e produções cinematográficas atuais que colocam o homem como bruxo, né? A gente tem, inclusive, uma série famosa também na Netflix, chamada The Witcher, né? Que é O Bruxo, né? Que está se tornando muito conhecida também, que a gente tem o bruxo, mas geralmente a mulher é retratada como o mal, né? Como o negativo nos filmes, né, pessoal? Mas também a gente vai ter representações da mulher como protagonista, né? Então a gente tem a mulher como sempre antagonista também, né? Aquela mulher bruxa, aquela mulher mal, né? Que algum homem vai lá e vai combater aquela mulher. Mas também a gente tem a representação da mulher como protagonista. Um exemplo, a Guinevere no Rei Arthur, o filme Rei Arthur em 2004, né? Que ela é uma mulher guerreira, certo? A figura dela ali como esposa do Arthur, ela vai incluir na tradição do amor cavalheiresco, né, que é popular, pessoal, ali no século XII e século XIII. A gente tem muitas histórias de amor cortês, de amor cavalheiro, de amor impossível também, você cortejar a sua dama ali e nunca poder conquistá-la, né? Por quê, pessoal? No filme, a gente tem uma trama que ela é esposa do Rei Arthur e a gente tem um amigo ali do Rei Arthur que ele acaba se apaixonando, né, por ela e tudo mais, tá, pessoal? Então a gente também tem essa relação ali do amor impossível, né? E ela é apresentada como uma exímia guerreira e muito corajosa no filme, certo? Então, diferente de alguns estereótipos, ela é colocada como uma mulher empoderada, né? E da onde que vem isso, pessoal? Provavelmente, né, se a gente analisar, é um olhar do século XXI e a gente já vai chegar lá. Outra mulher como protagonista, e essa sim, pessoal, essa é o foco dela, também é o amor impossível. Na verdade, mais do que na questão ali do outro filme que a gente viu, do Rei Arthur. Aqui sim, a gente tem a questão do amor cortês, né? Isolda e Tristão, que é o filme lá de 2006, né? Em que a gente considera ali, é um filme que a paixão está acima do reino, né? Então, esse romance de Tristão, ele obteve um grande sucesso durante o século XII e século XIII. Então são personagens ali, né? Personagens que realmente existiram, Tristão e Isolda. Isolda, a gente tem cartas, né, deste período deles, certo?
E é um exemplo de amor cavalheiresco, certo? De amor cortês, amor impossível, né? Porque eles não vão poder desfrutar do amor que um sentia pelo outro, né? Então, isso também a gente vai trazer a influência do movimento romântico para o cinema no século XIX. Isso vai influenciar também a visão que se tem sobre esse filme, sobre esse romance, né? E Isolda, pessoal, outra característica que ela tem, já que a gente está falando da mulher como protagonista, ela é uma mulher questionadora e curiosa. Da onde que vem, será, essas questões, né? A gente está falando do século XXI. Na Idade Média, será que era bom a mulher ser questionadora e curiosa? Não sei, né? Na verdade, não, né, pessoal? A mulher não tinha tanto espaço assim como aqui, né? Mesmo assim, ela casa-se conforme a determinação de seu pai, mas trai o seu marido no filme. Ali, então, ela trai. Então, a gente tem um papel dúbio da mulher, né? Ela aceita, de certa forma, a ordem de seu pai, mas mesmo assim ela rompe com a ordem e trai. É uma mulher que é transgressora, tá, pessoal? Então vamos ver aqui uma atividade para a gente ver se a gente está captando um pouquinho do conteúdo dessa aula. Então, como as mulheres são geralmente representadas nos filmes que retratam a Idade Média? Eu vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta. E aí, pessoal, vamos ver a resposta então? Em grande parte das produções, a mulher é vista como feiticeira ou bruxa. No entanto, também existem algumas produções que buscam emancipar as mulheres apenas dessa visão, como é o caso da Isolda, ali no filme Tristão e Isolda, e da Guinevere no filme Rei Arthur, ali de 2004, beleza? E o olhar do século XXI, pessoal? Porque a gente está falando de produções produzidas ali no século XX, século XXI, certo? Quando a gente analisa essas personagens mulheres, como a gente viu, a Isolda, e até a própria Joana d'Arc, que também temos um filme da Joana d'Arc, elas são mulheres questionadoras, inteligentes e são transgressoras, elas rompem com as ordens ali do seu tempo, né? E essas características, pessoal, estão relacionadas a quê? Elas estão relacionadas às conquistas das mulheres no espaço público a partir do século XX, certo? A partir do movimento feminista, a gente tem essas conquistas das mulheres, e essas conquistas do século XX e século XXI acabam entrando nas lentes do cinema. Mas isso acontecia, talvez, naquela época, na Idade Média? Muitas vezes não, né, pessoal? Porque era uma sociedade totalmente diferente, mais patriarcal do que é atualmente, né? Então, essas produções, elas buscam um diálogo com o que está acontecendo na sociedade atual, né? Essas produções também refletem o que acontece no século XXI, né? Um filme que é produzido no século XXI, ele reflete os discursos do século XXI, né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado ao assistir um filme e achar que aquilo que está acontecendo no filme é uma realidade, mesmo dos filmes ditos históricos. A gente tem que analisar todo um contexto de produção. Olha que legal, né, pessoal? E não há uma preocupação, então, em avaliar se determinadas posturas, decisões dessas mulheres representadas, ou de grupos sociais, né, inteiros, eles seriam possíveis na Idade Média. Então não há uma preocupação, será que isso que está acontecendo no filme seria possível realmente na Idade Média? Não se há uma preocupação ali muitas vezes com isso, tá, pessoal? Porque o diálogo é com a pessoa do século XXI, né? Então a Guinevere e a Isolda, nos filmes,
eles têm uma valorização muito maior do que propriamente as personagens históricas ali do seu tempo, né? Do que a Isolda, por exemplo, teve na sua época, né? No filme ela é muito mais valorizada do que foi durante seu período. E mais uma atividade, pessoal, para a gente aquecer aqui. Quais cuidados devemos ter ao analisar filmes que retratam o passado? Eu vou dar um tempinho para vocês e já voltamos. Então vamos responder, pessoal? Deve-se analisar seu objetivo comercial, o público-alvo e todo o contexto em que foi produzido, né? Pois tudo isso influenciará na linguagem proposta, além da licença poética, em que permite filmes, né, como são produções artísticas, flutuarem entre ficção e o real. Ou seja, pode ter dragão na Idade Média, mas a gente sabe que não teve, mas nos filmes podem ter, né? Então o que a gente viu nesta aula? A maior parte dos filmes reforçam o imaginário, né, estereotipado do que foi a Idade Média. A gente, quando analisa um filme sobre o medievo, recebe mais traços do nosso tempo do que da própria Idade Média, percebe, né? E um forte estereótipo das mulheres, né? E algumas produções acabam sendo influenciadas pelos discursos do século XX, né, dando protagonismo às mulheres. Então aqui nossas referências, pessoal. E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.